Vamos lá falar dessa vitória do Fenerbahçe depois de 18 anos. O clube turco está de volta a uma fase principal de Champions, agora a fase de Liga. E claro que comemorou muito essa classificação, tinha muita pressão para garantir a vaga, investiu nisso e agora tem essa classificação. A vitória veio aqui no Groupama Stadium, né, o estádio do Olympique Lyonnais, numa vitória por 2-1. O jogo de ida tinha sido 1-1 com um Lyon bastante corajoso na Turquia. Aqui foi o Fenerbahçe quem conseguiu chegar com mais energia, especialmente no primeiro tempo. Muriqi foi quem abriu o placar, ele que inclusive tinha marcado no final de semana. No jogo de ida, ficou até uma sensação de que ele escalado ali na frente não era o nome ideal, mas respondeu no final de semana e respondeu agora também. O segundo gol do Fenerbahçe foi marcado pelo Art Brown. No segundo tempo, o Fofana, pelo Lyon, marcou o gol da equipe francesa, um 2-1 no agregado, um 3-2, que obviamente deu a vaga para o Fenerbahçe. Foi um Fenerbahçe que entrou em campo com algumas modificações em relação ao jogo de ida, mas com outras decisões que talvez se tornem mais constantes do técnico, como por exemplo o Talisca mais recuado, né? Ele não foi um dos grandes destaques nas últimas partidas, né? Tanto no jogo de ida na Turquia quanto no jogo aqui, mas principalmente porque, na minha opinião, está um pouco mais recuado. Gosto, inclusive, do Talisca mais avançado, mais próximo do gol. Nos primeiros 5 jogos do Fenerbahçe, nessas eliminatórias, né, nesses playoffs da Champions, ele marcou, na verdade nos primeiros 4 ele marcou 4 gols, nos primeiros 5 jogos da temporada ele marcou 5 gols, então eu particularmente gosto mais do Talisca lá na frente, mas o técnico Ismail Kartal apostou no Muriqi sendo esse cara na ponta, o Greenwood sendo o ponta direita, né, jogando com 2 pontas, e o Talisca um pouco mais recuado. Acabou não se destacando tanto, mas o Fenerbahçe venceu a partida. Era uma equipe considerada favorita pelos investimentos e, claro, tem investimento nesse Fenerbahçe que chega para a sequência da temporada, para a Liga dos Campeões. Então existia uma pressão e uma obrigação muito grande para isso. O Lukaku, por exemplo, chega sem estar pronto. Não seria um jogador para decidir os jogos, muito dificilmente, nos playoffs. Mas é um jogador para estar justamente na sequência da temporada, jogando Liga dos Campeões. Então, ele entrou tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta, na reta final ali de segundo tempo, mas não foi um jogador que fez uma diferença, que foi decisivo. No fim das contas, o Greenwood foi decisivo, foi o reforço mais caro da janela desse Fenerbahçe, né? Ele faz o gol na partida de ida, e a gente tem esse Fenerbahçe que entrou em campo aqui na França sem sentir a pressão. Era, acho que a grande questão do jogo, né, o quanto que o Fenerbahçe sentiria essa obrigação de se classificar, porque era a equipe favorita. O próprio Paulo Fonseca, técnico do Lyon, cansou de repetir isso, de falar que o Lyon não é mais aquela mesma equipe, que é uma equipe que hoje passa por uma situação financeira que a gente sabe que é verdade complicada. Inclusive conversou com a gente depois e disse que com a não classificação do Lyon para a Liga dos Campeões é muito provável que a equipe precise vender jogadores. Então correr contra o tempo nesses últimos dias de janela para um Lyon que vai fazer uma temporada de Liga Europa, assim como na temporada passada, e de campeonato francês, claro, mas é um Lyon que precisa ser criativo, que vive uma outra fase realmente. Do lado do Fenerbahçe, é uma equipe experiente, tem jogadores experientes, né? Por exemplo, uma zaga com Skriniar, com Ake, Semedo na lateral, Kanté no meio campo, tem o Asensio, que hoje estava lesionado, mas estará disponível, o Talisca, o Greenwood, o Lukaku, o Muriqi. É uma equipe muito experiente, alguns jogadores, é verdade, com muita qualidade, mas já numa reta final ali, não vou usar a palavra decadência, mas numa reta final de carreira mesmo. O Lukaku, por exemplo, está claramente fora de forma ainda. A temporada dele passada já foi uma temporada ruim, com muitas lesões, muito picotada. Então, assim, o quanto que ele vai voltar, né, à grande forma é difícil de prever. Então, eu acho que é um Fenerbahçe que vai ter muita força em casa, a torcida, enfim, a
A atmosfera das torcidas turcas, a gente sabe que pode intimidar e pode sim fazer diferença em alguns jogos, mas acho que talvez não tenha o suficiente para bater, não tem para mim o suficiente para bater de frente com a primeira e a segunda prateleira ali da Europa, mas enfim, a depender de um grande momento, né, desses jogadores experientes, que qualidade a gente sabe que tem, pode beliscar aí uma ou outra coisa. Nessa quinta-feira tem sorteio, uma grande expectativa, obviamente, para isso. Temos grandes clubes, teremos grandes jogos e o Fenerbahçe será uma das atrações da próxima Liga dos Campeões. Não sai do vídeo sem deixar o like e se inscrever no canal para mais gente chegar por aqui. É isso, gente. Boa temporada de Liga dos Campeões. Sorteio com a gente nessa quinta-feira, hein? Pra gente conhecer todos os confrontos da fase de Liga. Quem não tá ansioso, tá errado.